Galera, sem perder tempo, olha só. Quem quer ser um milionário? Olha só. Quem imaginou que uma pessoa só até hoje no Brasil conseguiu passar nesse concurso? Um concurso público. Quem quer ser um milionário? Gente, a gente vai entrevistar hoje aqui a Júlia Dutra. É com o maior prazer que a gente recebe aqui a Júlia. Júlia, por favor, fique à vontade. Pode falar um pouquinho, se apresentar. Prazer todo meu estar aqui com vocês. Em São Paulo, né? Sou pernambucana, mas moro hoje, resido em Salvador, na Bahia, mas vim aqui para fazer essa maratona aí de entrevistas que eu estou fazendo em alguns podcasts. Para mim é um prazer estar com vocês aqui, falando um pouco sobre essa trajetória do Quem Quer Ser um Milionário. Então, para mim é um prazer estar com o Michael, você, Rogério, com o Anderson. Obrigada pelo convite. Nada. Bom demais. E é bom frisar que a Júlia, ela tá nessa batalha dos concursos aí, galera. E não é qualquer concurso, não. Ela vai falar pra gente aqui já, né? Ó, ela é concurseira. A gente não chamou a Júlia Uauacá. Vem aqui, Júlia. Ela é concurseira. A gente fala de concurso público. Mas o que foi mais legal, vou dizer pra você, é que a gente mandou mensagem lá pra Júlia no Instagram, achando que ela ia ignorar. Ela respondeu de cara, ou seja, ficou milionária, mas não subiu pra cabeça, não. A Júlia continua uma pessoa simples e humilde. Que ela foi. E hoje ela vai poder contar muito mais a fundo a história dela aqui pra gente, porque lá no programa do Luciano Huck ela contou mais superficialmente. Então a gente vai deixar a Júlia mais à vontade para ela contar um pouquinho da história dela. Júlia, então a gente pergunta aqui para você já de cara, como foi a sua vida desde criança? Então, se você puder falar, claro. Cheia de altos e baixos, né? Mas assim, eu sempre fui uma criança que tive um talento de aprender as coisas só. Muito autodidata, muito curiosa. E eu acho que isso me ajudou muito a construir ferramentas, tanto para eu poder desenvolver minhas habilidades educacionais, como minhas ferramentas de empreendedora, porque eu também tenho uma agência de comunicação. Mas eu aprendi a ler só. Eu aprendi a ler aos 4 anos de idade. E eu me lembro bem desse momento, como um flash, assim, que passa na cabeça, é que eu estava no carro com minha mãe e tinha um outdoor da Volkswagen. Estou fazendo até propaganda aqui. Pode falar, aqui a gente não tem... Mas aí eu freiei... Meu pai freou o carro e aí eu comecei a ler, porque ele ficou assustado. Eu estava lendo um outdoor no meio de uma BR. E aí ele ficou, nossa, o que é isso que está acontecendo aqui? Quem ensinou essa menina a ler? Não, a gente não, eu não sei quem não, ninguém ensinou, eu não estudava ainda. Então, diante daquilo, a minha mãe achou que eu tinha que entrar na escola urgente. Então, veja, eu tenho 38 anos, nasci em 1985. À época, não existia o hábito de entrar na escola tão precoce. Hoje, existe uma necessidade, até pelas circunstâncias, a mãe precisa trabalhar, o pai, mas naquela época não tinha tanto. Mas aí eu entrei na escola mais cedo, diante de algumas habilidades, assim, muito precoces, que eram muito visíveis, assim, eu tinha essas habilidades. Então, isso me ajudou, de algum modo, a ter habilidade de comunicação. Com 12 anos, eu fundei um jornal no interior de Pernambuco. Nossa! E eu aprendi a fazer toda a edição do jornal, eu diagramei, eu consegui todos os patrocínios. Então, essa veia meio que empreendedora também, de buscar sempre querer liderar, de tomar a frente das decisões, é algo muito, muito intrínseco à minha personalidade e acho que vem desde sempre, sabe? Caramba, porque a gente aprender a ler algo que a gente não conhece as letras, né? E de repente você conseguiu ler. Quando você tá treinando ali, aí você sabe que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, mas pelo que você falou foi surpresa, né? Nem seus pais... Foi, eles tomaram um susto, assim, eu lembro dessa cena, eu lembro como se fosse hoje, assim, esse momento, assim, o carro freando, meu pai super assustado com o que eu estava lendo, e questionando a minha mãe quem ensinou essa menina a ler, e ela fazia, eu não ensinei, ninguém ensinou, ela não tá em escola, ninguém ensinou. Aí eu comecei muito cedo, realmente. E, assim, essas habilidades eu fui me moldando, né? Acho que a gente não nasce pronto. A gente vai construindo essas habilidades e minha mãe foi observando que eu tinha essas características de curiosidade, de aprender, de ser autodidata e de correr atrás dos meus sonhos. Eu vim de uma família muito humilde. Então, eu sempre soube que se eu quisesse conquistar tudo na minha vida, tinha que ser por força da educação, por meio dos meus estudos e de muito trabalho. Então, quando eu realmente completei os meus 12 anos, foi quando eu decidi fazer um jornal. Minha mãe era contra, porque ela ficava achando que isso poderia impactar num resultado negativo na minha performance escolar. Pelo contrário, me deu muito mais ferramentas para eu poder desenvolver
a questão da minha dissertação, da forma como eu escrevo, porque eu acabava fazendo muitos textos para publicar no meu jornal, que era o Informativo do Adolescente. E o jornalzinho foi ganhando um corpo. Pra você ter ideia, o meu primeiro salário foi R$2.000. Eu estou falando de uma criança de 12 anos. 12 anos? Ô, louco. E aí minha mãe tomou um susto, fez... Cara, ela conseguiu. Como ela conseguiu? Porque, tipo, minha mãe não me ajudou. Ela disse, eu não vou estimular isso. E eu escrevi todos os textos do jornal. Eu comecei a pesquisar no Barça. Estou denunciando aqui a minha idade, né? Para ver como é que se escrevia um editorial, porque eu não era jornalista à época. Então, editorial não se assina. Então, eu tentava entender um pouco como era uma estrutura de um jornal de A4, enfim, e aprendi também a diagramar. Então, eu fiz praticamente tudo do jornal. Já no outro mês, eu estava delegando pessoas. Eu preciso de uma equipe de comercial. Olha, Júlia com 12 anos. Eu preciso de uma pessoa que vai vender o jornal. E o negócio foi galgando. E desse momento, eu comecei a financiar exposições, tipo Expo não sei de quê, de criança, de adolescente na escola, porque o meu jornal foi ganhando realmente a adesão do público jovem, que era o público com quem eu dialogava. Aí isso foi me dando realmente um combustível para querer fazer jornalismo, mas por orientação da minha mãe, o jornalismo não era um momento, não era tão ideal, então eu fui fazer medicina. Falou, vai ganhar dinheiro, minha filha, vai fazer alguma coisa que dá dinheiro. Pô, mas ganhar R$2.000 com 12 anos já tava o espírito empreendedor ali na Júlia, né? Caramba! Sempre tive. Mas que cidade que era? Eu nasci mesmo em Limoeiro, mas a minha vida toda eu residi na cidade de João Freire. Eu tenho até casa lá até hoje. João Freire. É longe de Limoeiro? Não, fica 20 quilômetros de Limoeiro. De Recife fica a 110 quilômetros. É um trajeto que dá para fazer 1h30. Não é tão longe. É Agreste, pernambucano. Sim, sim. E